Ok, pessoal, a partir desse momento, oficialmente gravando a nossa aula, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou estar lendo aqui o chat a todo instante, pode me chamar, me interromper a qualquer momento, não tem nenhum problema, ok? Vamos lá, estão vendo em modo tela cheia, então. Primeiro, as boas-vindas, né, a todos ao nosso ensino remoto emergencial. Como eu disse, não é um ensino à distância, é um ensino remoto de forma emergencial, que a gente espera voltar, né, da forma convencional o mais breve possível. Eu falo que não é um ensino à distância porque a gente tenta conduzir os trabalhos de modo que todo o conteúdo que era dado em sala de aula seja replicado nesse ambiente e que a forma de estudo também seja um pouco parecida, a interação seja maior, né, embora vocês prefiram aulas gravadas, é mais adequado ao perfil dessa turma. Eu acho importante a gente ter alguns encontros para poder trocar ideias e ter essa parte de entendimento, né, em conjunto aqui online, beleza? Bom, já está gravando a aula. Eu coloco esse slide aqui porque só para chamar a atenção do nosso desafio, né? A gente não tem nem a pretensão também de ser ensino à distância, porque foi tudo feito de forma emergencial, o plano de ensino, né, as formas pedagógicas de trabalhar, de modo que tem um desafio, não só meu, mas dos senhores também, de todo mundo que estamos aqui hoje trabalhando, de fazer o foguete aí, né, o foguete da eletricidade decolar. Né? A gente tem, eu não me permito, né, que os alunos fiquem com nenhum déficit de aprendizado, de conteúdo em relação ao ensino convencional. Então, isso é o desafio que a gente enfrenta de como levar esse aprendizado, como levar esse conteúdo de uma forma à distância, né, remota, mas seguindo os mesmos preceitos e conceitos que nós tínhamos, as premissas, né, que nós tínhamos no ensino dentro de sala de aula, tá? Me ajudem a fazer o foguete aqui decolar, sair da órbita da Terra e rumo aí ao aprendizado, ok? Estou certo que, né, assim como vocês também, eu confio que o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas, que em breve isso vai passar, né, que nós, para a honra e glória aí do Senhor Jesus, estaremos novamente interagindo, né, como humanos, porque a gente está muito robotizado, impressionante, essa falta de comunicação, né, de interação, enfim, espero que isso em breve termine. Com relação a alguns comentários, informações gerais, é importante só a gente fazer um contrato aqui, gostaria de firmar na primeira aula, que eu não fiz no segundo modo, mas acho importante. Todos vocês já sabem a diferença entre aula síncrona e aula assíncrona, né? Então, nós vamos navegar entre essas duas modalidades ao longo do curso. O nosso ponto de apoio, pessoal, é o Telegram, tá? Então, quem tiver os contatos aí dos colegas que sabem que estão fazendo disciplina, eu mandei e-mail, está lá no Siga também já, a mensagem, o link para entrar no nosso grupo do Telegram, podem divulgar, espalhar, porque eu preciso que os alunos, todos os alunos da turma, estejam nesse grupo aqui do Telegram para uma comunicação mais ágil, uma comunicação eficaz, mais rápida, inclusive do que o próprio e-mail. Né? Então, o e-mail, às vezes, é mais lento para você ler, mais lento para você responder. Aqui nesse aplicativo de mensagens do Telegram, é tudo mais dinâmico, mais rápido. A gente pode passar conteúdo complementar, a gente pode dar aviso. Então, acho que funcionou muito bem. Esse será o nosso principal aí, né, pilar aí para a comunicação, o Telegram. Embora todas as informações com relação a nota, frequência, material didático, atividades avaliativas, notas de aula, tudo isso fica oficialmente armazenado lá no Siga. Tá? Então, o nosso ponto de apoio firme, formal, é o Siga. Lá vai estar todo o conteúdo, lá está todas as tarefas, questionários, frequência, tudo vai estar lá. O Telegram é um aplicativo para a gente trocar mensagem, comunicação ágil, já que a gente não se esbarra pelo corredor, já que a gente não está todo dia, né, lá em contato no Instituto Federal. Então, para tentar substituir essa comunicação aí, ok? Eu peguei o e-mail de todos da turma que estão cadastrados no Siga, então eu tenho acesso aos e-mails de todos que estão na minha turma, mas o e-mail que vocês cadastraram no Siga. Tá? Então, eu mandei e-mail para todo mundo, inclusive já agendei toda quarta-feira, só para ficar na agenda de vocês, eu agendei toda quarta-feira o nosso encontro aqui. Não que iremos ter toda quarta-feira aula ao vivo, online. Tá? É só para vocês reservarem um espaço na agenda. Vocês receberam esse e-mail? Ninguém sabe me dizer? Eu recebi, sim. Esse e-mail falando como se fosse uma reunião, né? Uma reunião marcando um convite para hoje. Não é necessário aceitar. Quem respondeu?
Leandro, Você recebeu também, Leandro? recebi também. Tá. Não precisa aceitar, recusar, o dia que não tem aula, recusar, o dia que tem aula, aceitar. Não precisa fazer isso, até porque se todos os alunos responderem aceitando ou recusando, enche minha caixa de e-mail, né? Eu recebo 200 e-mails, se bobear, que são, pegando as 6 turmas. Então não precisa responder, é só para lembrá-los, né, que está um espaço reservado ali na agenda de vocês. Tá beleza. Quando vocês ficam preocupados, ela tem que clicar em aceitar, tem que clicar em recusar, não precisa tomar nenhuma ação, só para deixar reservado lá, ok? Se eu ver que está indo caminhando mais para as aulas gravadas, talvez até retire isso do calendário. Vamos ver, tá? Eu vou avaliar. Todas as nossas aulas síncronas serão gravadas, depois também divulgadas lá no SIGA-A, no respectivo dia, né? Se alguém não puder assistir na hora, né? Porque a internet caiu, ou teve algum compromisso, não haverá nenhum prejuízo. Então serão gravadas. Se alguém tiver restrição, né, de imagem, de voz e tal, só deixar o microfone fechado, o vídeo fechado, mas não se preocupem com isso, né? O objetivo nosso aqui é puramente didático e com a turma, né? Os vídeos ficam no YouTube de forma não listados, né? Significa que quem pesquisar não vai nem encontrar. É só aqueles alunos mesmo que vão ter acesso ao SIGA, que vão clicar lá no link do SIGA, que vão ter acesso. Então isso é bem tranquilo, né? Não se preocupem com essas questões de imagem, não, porque não vai ter nenhum tipo, né, de outro uso que não seja o ensino. E eu incentivo que vocês participem da aula, né? Participando, conversando, perguntando, abrindo vídeo sempre que puder, porque, inclusive, eu me sinto menos só. E é bom essa interação entre o professor e os alunos. Aqui é um termo já do contrato que eu quero fazer com os senhores, do nosso contrato de trabalho, digamos assim, que eu vou tentar perseguir nesse semestre de uma forma bem firme, que é a data da entrega das atividades, tarefas e as provas, as atividades nossas que são avaliativas, né? Vocês vão ter, no mínimo, 7 dias para executar, e como era já período passado, como tem sido, né, o ensino remoto, emergencial, eu não pretendo liberar mais do que isso, né? Então, são 7 dias, acabou aquele prazo, a atividade fecha, eu não pretendo reabrir. Às vezes, chega no final do período, alguns alunos vão pedindo para reabrir, para tentar conseguir aprovação. Eu não pretendo trabalhar dessa forma, tá? Porque é igual quem trabalha aí sabe, né? Quando você tem uma data para entregar um projeto, é aquela data e aquilo você não altera mais. Tá? Então, tentem fazer, ainda que seja do jeito que for, vão tentar respeitar as datas. Claro também que não é totalmente engessado, se a gente vê que houve uma dificuldade maior em alguma tarefa, que houve uma necessidade diferente da turma, eu posso alterar, sim, a data de entrega, mas, a princípio, a data que tiver lá no SIGA, ela será respeitada, né, com raras exceções, ok? Já falei que não precisa aceitar os convites das aulas, não é necessário, e eu trabalho também sempre como uma tentativa por atividade, tá? Então, alguns professores trabalham com 2 tentativas, eu trabalho com uma, porque senão eu tenho que criar um banco de questões muito maior para ficar mudando as questões. 2 tentativas com as mesmas questões, eu acho que fica um pouco estranho. Então, o que eu faço? É uma tentativa só. Porém, ninguém vai sair prejudicado, né, caso a internet venha a cair na hora da atividade. O SIGA dá muito comportamento inesperado, né, você já deve ter passado por isso. Então, qualquer comportamento inesperado do sistema, qualquer dificuldade na hora da internet, a atividade não foi enviada, qualquer problema técnico que venha acontecer, qualquer dificuldade nesse sentido, basta entrar em contato comigo, lá no privado ou no grupo mesmo, que eu avalio, eu consigo ir lá no sistema, ver que hora vocês entraram, o que aconteceu, eu consigo dar uma rastreada, e normalmente os alunos que entram em contato comigo, realmente aconteceu algum problema, e eu vou lá e excluo a tentativa, e vocês conseguem fazer novamente, tá? Então, não precisa essa questão de 2 tentativas, porque se cair a internet, porque se acontecer algum problema, não é necessário. O que eu percebo na prática, adotando essa metodologia, a maior parte dos alunos, né, conseguem sempre na primeira tentativa enviar a atividade, raramente acontece algum problema. E esses problemas raros são facilmente resolvidos por mim. Tá? Eu vou lá, excluo, o aluno faz novamente. Então, a gente vai trabalhar dessa maneira aí. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? O último item é o uso da tecnologia, né, para consultas e referências complementares.
já que estamos nesse ensino remoto, né, onde a cola mudou um pouco, colou do colega e tal, isso mudou um pouco de essa conotação do como é que eu pego a cola, como é que eu não pego, o que foi cola, o que não foi. A minha preocupação é mais com relação a trabalhos, né? Trabalhos iguais, que eu percebi que realmente são cópias, eu zero os dois, não importa quem copiou de quem. O que passa pelo filtro óbvio, né? Que foi uma cópia, até lembrando que a cópia, né, inclusive, tem uns professores que estão levando, cópia é crime e tal, é um delito, enfim, mas sem entrar nesse detalhe, o que é cópia, obviamente, a gente zera. E com relação à consulta de livros na hora da prova, consulta de material na hora da prova, no ensino remoto não tem como cercar isso, né? E aí eu estou incentivando isso com o uso de tecnologia, né? Então, usem a tecnologia e o ensino remoto a favor de vocês. Claro que você pode fazer uma atividade, resolver um exercício, consultando o livro, consultando o Google, tirando dúvida com um colega, não tem nenhum mal nisso, desde que vocês consigam aprender, né? Então, se o objetivo que for aprendizado for alcançado, perfeito, né? Se for aquela cola simplesmente para você passar na disciplina, eu acho que vocês estão perdendo tempo, né? Aqui não tem nenhum garoto mais, né? Nem muito menos o professor e nem os alunos, para poder se identificar para passar por passagem. Todo mundo aqui tem um objetivo de ter um certificado, de aprender alguma coisa que presta, né? De usar o tempo da melhor maneira possível. Então, assim, eu acho que tem que usar a tecnologia a favor, né? Eu vou estudar na hora de fazer a prova. Ok, desde que vocês consigam aprender, né? Usem todos os recursos possíveis, né? A gente só não admite a questão de, eu tenho um trabalho para entregar, aí eu copio do colega, entrego, fico igualzinho, né? Eu tenho uma resposta para escrever, e eu copio, né, a resposta do colega, a escrita dele exatamente igual, com a mesma coisa, nem pensei, eu não desenvolvi. Aí eu acho que o que eu percebo que é literalmente cópia, plágio, né? Eu costumo zerar. O que eu não consigo provar que é plágio, questões de marcar X, né, que não tem como a gente provar, eu deixo na maturidade aí de cada um, né? Até porque eu não vou conseguir abraçar o mundo, seria insano aí da parte de qualquer professor tentar cercar todo tipo de cola, né? Mas eu tenho certeza que os alunos que nós temos aqui no modular, eu não tenho muita preocupação, não. Daí aí é mais critério, né? É mais avaliação de vocês do que propriamente nossa aqui do professor. Dúvidas, meninos? Com relação à avaliação, muda um pouco aqui no ensino remoto em relação ao original, né? A gente sempre trabalha com alguns seminários ao final da disciplina, que são muito interessantes, mas os seminários online eu já não tive o mesmo resultado. É difícil, às vezes, aluno apresentar, os outros participarem. Eu tive um pouco de dificuldade. Então, eu estou mudando um pouco a forma de avaliar, né, enquanto tiver o ERI rolando aí. Atividades online, sempre que possível, toda semana, eu gosto de colocar uma atividade avaliativa. Deve ter uma ou duas provas ao longo do semestre e relatórios técnicos, né? Então, no final da disciplina, a gente deve estudar algumas coisas de plano de manutenção, plano de inspeção, talvez algum artigo interessante com relação à máquina de corrente alternada. E aí eu vou pedir algum relatório técnico sobre aquele assunto. Tá? Algo parecido que vocês vão trabalhar lá na disciplina de laboratório de máquina CA, com o professor Maicon. Já tiveram aula com o Maicon? Sim ou não? Algum de vocês já teve com laboratório de máquina CA? Já, foi ontem. Ah, foi ontem? Sim. Foi síncrono também ou assíncrono? Ontem foi síncrono, mas eu acho que normalmente vai ser assíncrono mesmo. Vai ser gravado. É laboratório, então, né? Capaz de ser a maior parte gravado. Porque... É porque ele vai lá no laboratório e vai fazer as práticas, né? E vai mandar. Isso mesmo. Não, perfeito. Beleza, então, senhores. O PAPR, pessoal, eu vou deixar disponível lá no SIG, na aula de hoje. Não está aqui ainda, não, se a gente colocar aqui. Que é o plano de atividades durante todo o semestre, né? Semana a semana, as atividades, a pontuação de cada atividade. Estou fechando ainda para o semestre inteiro, e eu coloco hoje, no mais tardar amanhã, vocês vão poder consultar já esse plano lá no SIGA, dia a dia, né? As atividades, pontuação, todo o programa para a disciplina de máquina CA, beleza? Para finalizar, acho que os senhores já conhecem esse logo, esse pôster da Voltimo. Voltimo é um site, tem a Voltimo Academy, inclusive, tem muitos cursos lá, palestras sobre o nosso assunto da área de elétrica.
tem Alicantes, então é um site interessante para vocês pesquisarem, né, esse da Voltman aqui, e esse post me chamou muita atenção, né, porque pelo fato de quão verdadeiro ele é, né, então estou tentando encorajá-los um pouco aí, já que às vezes esses caminhos que estamos percorrendo em remoto não é fácil, né, haja visto aí o número de alunos da turma, quando começou e o que nós temos agora, sabemos que não é fácil, mas o fato é que nós temos que avançar, né, então tentando encorajá-los aí, porque a gente sabe que tem um futuro depois de tudo isso, é certo que haverá um futuro depois de tudo isso, e que é elétrico, né? Esse futuro é elétrico. Então a gente está vendo já a revolução dos veículos elétricos, né? Revolução da automação, da indústria 4.0, a indústria própria dos motores, também melhoria de eficiência, substituição dos processos industriais, enfim, né? Eu temos certeza que o futuro vai chegar, né? Que toda essa dificuldade que nós estamos vivendo vai passar, e que quando o futuro chegar, sabemos que ele será cada vez mais elétrico, e quem estiver preparado, é a hora de colher os frutos dessa preparação, né? Então, agora, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, se vocês estão se preparando, né, estão estudando, estão adquirindo conhecimento, na hora que o futuro chegar, quem tiver aí com um canudo na mão, com uma experiência na mão, com conhecimento à disposição, eu tenho certeza que vai colher os frutos aí desse trabalho, né? Isso inclui também, né, trabalho, dinheiro, sucesso, avanço na carreira. Então, acredito que vocês podem levar esse pôster da Voltman a sério, né? Sabemos que depois tudo vai passar, vai existir um futuro e que ele é elétrico. Preparem-se, estudem, adquiram conhecimento, que na hora que a oportunidade chegar, é só o cavalinho, né, da oportunidade passar por vocês, é só montar e correr para o abraço, ok? Aqueles que deixarem para se preparar só quando as coisas melhorarem ou quando o futuro chamar, aí o cara vai ter que ainda estudar, preparar, ter uma experiência mínima, entrar no mercado. Então, acho que vocês estão aí no caminho certo, né, de fazer tudo que é possível nesse momento, se preparando aí para aquilo que está chegando, ok? Bom, a introdução de boas-vindas era basicamente essa. Eu gostaria já de entrar no nosso assunto. Para começar essa introdução, deixa eu apresentar aqui. Desligou a apresentação, desligou? Deixa eu apresentar de novo aqui. Vocês estão tendo circuitos trifásicos com quem? Vocês sabem quem é o professor? Tem circuitos trifásicos, está na grade de vocês, não tá? Oi, depois você confirma para mim. Eu já fiz ano passado. Você já fez, ô Leandro? Não fiz não. Eu cheguei a trancar, só fiz só instalação industrial e técnicas de medição. Ah, ok. Opa. Eu que fiz ano passado, foi com a Letícia. Com a Letícia, né? A Letícia terminou o contrato dela. Agora eu não sei quem que vai dar esse semestre. Você fez foi ano passado ou período passado? Foi no primeiro semestre do ERI. Ah, então, é isso mesmo. Deixa eu só ver aqui. O William deve estar fazendo agora também, né, William? Deixa eu ver Não, se eu acho. eu estou consultando aqui, não estou fazendo, não. Não tá, não? Não. É circuito de potência. Professor. Circuito de potência, isso mesmo. Ah, tá, estou fazendo sim. Estou fazendo circuito de potência, sim. Sabe quem é o professor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é o Thales. É o Thales, será? É porque aqui está escrito, eu também estou fazendo, só que eu não vi a aula dele não, mas eu acho que é ele. Ah, tá aqui. Thales, sim. Isso mesmo, é o Thales, está aqui. Isso mesmo, beleza, show. Então, o Thales, bobinamento é só no quarto. Isso aí, beleza. Então, em boas mãos aí. O que acontece? Nós vamos caminhar muito juntos em circuitos de potência e máquina CA. Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Para a gente entender as máquinas CA e o universo maior, apesar de existir motor de corrente alternada monofásico, é mais para uso residencial, pequenos usos, né? Rural, enfim. Quando a gente vai para o ambiente industrial, todos os motores, os transformadores, as máquinas, são todas elas trifásicas, né? Então, é fundamental vocês estudarem e compreenderem bem o conteúdo lá de circuito de potência, porque a aplicação vai ser direta já nesse módulo, em máquina CA, e em tudo que vocês vão trabalhar aí na indústria.
né? Então, a gente fala muito monofásico e bifásico quando nós estamos nesse ambiente predial, né? Na hora que a gente vai para um ambiente industrial, no ambiente de subestação, no ambiente de transmissão, geração e ambiente industrial, tudo fica sendo trifásico, né? Então, é fundamental vocês terem esse correto entendimento da disciplina de circuito de potência, ok? Vocês estão vendo a apresentação tela cheia? Só confirma para mim. Sim. Uhum. Vai. Então vamos lá, pessoal. Vou dar início. Já falamos um pouco de como é que será a nossa disciplina, como é que vai ser o andamento. Vale a pena a gente falar também um pouco da bibliografia, né? Então nós temos aqui eu coloquei aqui 4 referências, livros, né, de máquinas, e fiquem à vontade. É ideal vocês, quem for trabalhar na área, quem conseguir na internet, deixa eu ver se tem. Tem alguns livros. Esse, o primeiro, do Chapman, tem uma versão impressa dele aqui, é muito bom. Assim, o texto dele, eu acho que é mais acessível, né? Porque quando a gente pega outros livros, igual tem esse aqui do Fitzgerald, esse aqui do Fitzgerald, de máquinas também, não sei se vocês estão conseguindo observar aí, que é a terceira referência minha aqui, o texto não é tão simples de entender, né? Quando a gente fala de assuntos técnicos, já não é fácil, né? Se a gente pegar um livro de máquinas, onde tem muito eletromagnetismo, e a tradução não for muito bem feita, a gente acaba tendo dificuldade. Eu costumo brincar com os meninos, com meus alunos, que os livros de máquinas, eles são dos mais difíceis de entendimento. Assim como eletromagnetismo. Mas eletromagnetismo tem autores brasileiros, tem livros de física que ajudam. Livros de máquinas, não, né? Todos eles são autores, a maior parte deles, pelo menos, são autores, igual o Chapman, Fitzgerald, Kozov. Kozov é russo, se eu não me engano, né? Autor, então são todos autores internacionais que livros foram traduzidos, nós adotamos aqui. Então, a tradução de um eletromag que não é fácil, fica mais difícil ainda. Então, quando você lê um livro de máquinas pela primeira vez, você não entende nada, né? Sempre falo isso. Quando você lê a segunda vez, você também não entende nada. Lá para a terceira, quinta vez, aí você começa a entender o linguajar, vai acostumando com alguns termos. Então, assim, tem que começar, né? E aqui, o nosso curso, aqui no IFE, de máquinas, o curso inteiro, na verdade, é um pontapé inicial para a carreira de vocês, né? Quem for trabalhar na área industrial, com manutenção de máquinas, motores, enfim, vai acabar tendo que se aprofundar no assunto, né? E o caminho são os livros, né? São os artigos. Então, aí, né, várias vezes eu recorri aos livros, quando formei e trabalhava na área, eram os livros que davam um embasamento melhor para a gente. Então, a gente ia estudando e tal, e com o tempo a gente vai acostumando, tá? Então, não se acanhe, estou tentando incentivá-los aqui a não se assustarem em largarem esses livros de máquinas de lado na primeira tentativa, né? Que é comum, aluno lá, eu li o livro, não entendi muito bem, larguei para lá, fiquei só nos slides mesmo, mas estudem pelo livro, tentem ler. Aqui os slides são notas de aula. O que significa isso, né? São tópicos, são pontos. O livro te dá a compreensão maior do assunto, né? Mais detalhada daquele assunto. Então é fundamental os livros de máquinas para auxiliar os slides que eu mostro aqui. Beleza? Então esse do Chapman aqui é muito bom. O texto dele é bacana de entender, é mais fácil. O Kozov, o texto não é simples, mas tecnicamente é muito bom. Fitzgerald é a mesma coisa, e Del Toro acaba sendo a mesma coisa também. São tecnicamente excelentes livros, mas com um texto um pouco truncado, digamos assim. Tem que ter persistência, que acabam entendendo direitinho. No nível técnico que nós estamos estudando, o foco nosso é muito para entender características dos motores, como é que eu faço a especificação dos motores, como é que eu entendo os dados de placa de motor, como é que eu faço a operação, como que ele funciona, como é que eu dou manutenção, faço uma inspeção. Então, é muito voltado para entender a máquina, como é que ela trabalha, como é que ela opera, como é que eu dou manutenção, como é que eu especifico. O foco de máquinas na engenharia já é um pouco diferente, porque lá o foco é projeto de máquinas. Eu tenho que entender no ponto de trabalhar com projetos, trabalhar com equacionamento matemático, modelos matemáticos, né? Então, vocês vão ver, vocês até em máquinas CC, vocês fizeram com o Alisson, não foi? Se eu não me engano? Foi. Máquina CC Teoria foi com o Alisson.
Lá vocês viram um pouco de modelo matemático de máquinas, né? Ele mostra alguns modelinhos de motor shunt, motor série, gerador composto, corrente de armadura e tal. Vocês viram um pouco a questão de como é o modelo de máquinas aplicado a circuitos, né? Quando eu pego um circuito elétrico que representa a máquina, isso é o modelo matemático da máquina. Aqui em máquina CA, o foco é um pouquinho diferente, né? Então, a gente não deve trabalhar com os modelos matemáticos. Vamos deixar isso para a engenharia, porque lá é o foco, entender, né, matematicamente cada ponto da máquina, as perdas internas que eu vou ter, enfim, né, questão do cálculo do torque, dimensionamento de torque, dimensionamento da carga, enfim. Aqui o aspecto é mais técnico do ponto de vista de operação, manutenção, especificação e conhecimento dos modos de funcionamento do motor e do gerador. Perfeito? Que é o que quem for trabalhar na área, né, quem for trabalhar em Marceló, numa indústria, uma Mercedes que tem motores e vai trabalhar com a manutenção, é o que vocês vão fazer de fato. Então a gente tem que levar um pouco mais para a realidade. Vamos começar a aula de hoje, como eu disse, a gente vai começar a fazer uma revisão rapidinha do que é um circuito trifásico. Vocês estão vendo, vão começar a ver com o Thales essa semana já, mas eu vou dar uma introdução bem rápida aqui, só com aquilo que eu vou precisar para dar sequência na semana que vem, na próxima, para vocês vão tudo que eu falar aqui, vocês vão ver em detalhes com o professor Thales, beleza? Dúvidas, meninos? Vamos avançar. Hoje eu não vou estender demais, não, né? Porque é uma semana que está começando, esquentando os motores, então, mas algum conteúdo, e eu quero deixar pelo menos uma questão aí no jogo para vocês. Primeiro, a tensão alternada senoidal, tem um desenho aqui de uma senoide, né? É a que é mais comum hoje nas instalações prediais, indústria e comércio. Tá? Por que o CA hoje é o mais difundido, é o mais utilizado? Primeiro, né, você já sabe, facilidade de geração em larga escala, quase toda geração nossa hoje, ela é realizada em corrente alternada e trifásica, tá? Não só é alternada como trifásica, e a gente tem algumas facilidades de gerar essa energia trifásica, até porque eu não preciso de usar comutadores, escovas, nada disso, né? A questão como tem na máquina CC. Transporte, pessoal, eu consigo hoje mudar os níveis de tensão de corrente alternada utilizando transformador. Isso foi o grande barato aí que popularizou corrente alternada. Então, se eu vou gerar em 13.8 kV, eu vou elevar essa tensão para 138 mil volts, por exemplo, para transmitir, e depois, na hora que eu chegar no consumo, eu abaixo novamente para 13.8, vou para os bairros em 13.8, em cada poste, em cada rua, melhor dizendo, né, ou em cada agrupamento de postes, eu ainda uso um outro transformador para pegar 13.8, 23.1, que é o caso de Juiz de Fora, e jogar isso para 220/127. Então, ou seja, eu consigo subir a tensão, abaixar a tensão, subir de novo, abaixar mais ainda, utilizando os transformadores. Se esse processo fosse todo em corrente contínua, também seria possível, mas seria muito mais caro, né, muito mais dispendioso. Eu teria que usar a eletrônica de potência para poder fazer isso, né, componentes, equipamentos muito mais caros, uma tecnologia muito mais sofisticada, enfim. Né, hoje em dia, a gente está começando a dominar muito bem essa tecnologia de eletrônica de potência. Mas se a gente imaginar 30, 40, 50 anos atrás, isso ainda era muito inviável para nós. Né? Então, tudo que eu faço com corrente alternada, a geração, transmissão, distribuição, consumo, essas modificações de níveis em CA se torna mais fácil. Por que se torna mais fácil? Né? Vocês já tiveram essa disciplina, não tenho certeza, mas por que o transformador só funciona em CA? Vocês podem estar se perguntando, por que o transformador não funciona em CC? Sim ou não? O que vocês acham? Se eu jogar corrente contínua no transformador, ele funciona? Sim ou não, pessoal? Não, funciona não. Por quê? Depende de variação magnética, precisa de corrente alternada para poder gerar um campo magnético variável. Isso. Lembra da terceira lei do magnetismo? O terceiro fenômeno do magnetismo? Né? Eu preciso de ter campo magnético variante no tempo, variação do fluxo no tempo,
para eu conseguir ter tensão induzida. Então, se eu estiver trabalhando com corrente CC, tensão CC, corrente CC, isso é contínuo, não tenho variação do fluxo no tempo. Se não há variação de fluxo no tempo, eu não tenho tensão induzida. Então, o transformador ele só funciona em corrente alternada. Por conta disso, né, que todo o sistema hoje de grande porte, de grande potência, é todo em CA, ok? Claro que o CC, pessoal, ele andou um tempo esquecido. Hoje, a corrente contínua tem voltado em alguns pontos já interessantes, né? Carregamento de veículos elétricos. Então, quando eu trabalho com veículos elétricos, o armazenamento da energia já é em CC, eu até uso o inversor CA para CC, então já começa a trabalhar alguma coisa com CC. A iluminação hoje em dia, por incrível que pareça, tudo LED, né? E os LEDs trabalham em corrente contínua. Então, quase que já estamos caminhando para ter um barramento, já pensou, de 12 volts CC, 24 volts de corrente contínua, só para iluminação, né? Então, já começam a surgir alguns pontos nesse sentido. Em Itaipu, nós temos um sistema de transmissão de energia de grande porte, né, que ele pega das máquinas paraguaias e faz o transporte de energia todo em corrente contínua até chegar em São Paulo, e lá ele faz um processo de inversão para a corrente alternada. Então, mas são casos ainda isolados, né, casos muito, muito raros. Então, hoje ainda consolidado. O CA é consolidado, pronto, né? Ele no sistema todo de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia. Não só no Brasil, como no mundo. Último ponto que a gente pode pegar é a economia. Se a gente pegar vamos falar um caso de máquinas, né? Motor. Se eu pegar dois motores de mesma potência, 5 cavalos, 10 cavalos, por exemplo, um CC e outro CA. O que acontece? Se eu pegar os dois motores de 10 cavalos, o motor CC ele é muito mais pesado. Ele dá mais manutenção por conta das escovas, enfim, do computador. Então, o motor de 10 cavalos CA, ele ocupa um volume menor, uma massa menor. Então, ele além de ser mais robusto, ele é mais robusto, né, ele é mais resistente, ele é mais leve. Então, enfim, né, ainda hoje o motor CA, ele é vantajoso. Mesmo os veículos elétricos, umas tecnologias que eu tenho visto, apesar de ter energia armazenada de forma corrente contínua, o motor é exatamente o que nós vamos estudar aqui, que é o motor de indução assíncrono, CA. Né? Então, a gente alimenta esses veículos elétricos que estão surgindo. Eu tenho um vídeo muito bacana, que na hora certa, quando a gente dá um motor de indução, eu vou colocar um vídeo de 10 minutos, talvez vocês já conheçam, mas é um vídeo muito bem feito, que mostra todo o funcionamento do veículo elétrico, a parte de motor, como é que ele é acionado, como é que controla o torque, né? Como é que faz a alimentação desse motor, e é o motor de indução que nós vamos ver aqui trifásico. Muito interessante. Tem tudo a ver com essa disciplina aqui. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é um slide antigo, vocês já conhecem, desde máquina CC, laboratório de máquina CC comigo, né? Que é a conversão eletromecânica de energia. A geração de energia não é o melhor termo a se dizer, a gente faz a conversão eletromecânica, né? Então, a gente pega a energia mecânica, transforma em energia elétrica, no caso do gerador. A gente pega uma energia elétrica, converte, faz a conversão em energia mecânica, no caso dos motores. Né? No caso de máquina CA, que nós vamos trabalhar aqui, nós temos dois grandes grupos que nós vamos iniciar o nosso estudo. Primeiro, motores de geradores síncronos, nós vamos entender melhor isso ali na frente, o que é um gerador síncrono, o que é um motor síncrono, e os assíncronos, né? Então, parece aula síncrona e aula assíncrona, né? Síncrono é que está rodando em sincronia com alguma coisa que vocês ainda não sabem o que é. Né? Então, o motor e gerador síncrono, esse nome vem que está em sincronismo com o campo magnético girante. Nós vamos ver nas próximas aulas o que é esse campo magnético girante que aparece no motor CA, que não tem no motor CC, só aparece aqui no motor CA e trifásico, e como que os motores geradores síncronos, eles acompanham a velocidade desse campo magnético girante que surge na máquina. Né? Então, eu controlo, inclusive, a velocidade, se eu quiser, de acordo com o campo magnético girante. Né? Se eu não altero, se eu não consigo controlar o meu campo magnético girante, eu não consigo controlar a velocidade do meu motor
do gerador, no caso tiver uma turbina acoplada, né? Agora, e tem outro grupo de motores, que são esses motores aqui de indução assíncronos, acostume com esse nome, né? Assíncrono ou de indução. No mercado é indução, todo mundo fala motor de indução, né? Mas teoricamente, né, a gente pode falar que é um motor assíncrono, ok? Aonde que eu uso esses motores síncronos? Só para começar, vocês não ficarem muito confusos, a gente vai explicar isso melhor, mas só para não ficar isso muito confuso, tudo que é motor e gerador síncrono lembra de grande escala, grandes máquinas. Então, geração de energia, Itaipu, Furnas, aqui uma pequena usina hidrelétrica, falou que é geração, 99,9% é tudo síncrono. Falou que é motor muito grande, de grande porte. O que é motor grande? Estou falando de 5 MVA, 8 MVA, 10 megawatts de motor. Então, se pegar um motor aí de 10 megawatts, 5 megawatts, é um motor demais da conta, é um motor muito grande. Vale a pena construir um motor síncrono. Até porque a gente vai ver que ele consegue corrigir fator de potência da instalação, tem outras características, vale a pena o investimento. Então, o síncrono, né, as máquinas síncronas, percebam, são grandes máquinas e mais voltadas para a geração de energia elétrica, né, todas as gerações industriais hoje no Brasil e de concessionárias, todas elas são síncronas, e grandes motores, inclusive com o objetivo de corrigir fator de potência da instalação. Os assíncronos, 99% deles são motores. Raríssimo a gente ver um gerador assíncrono. Pode existir? Até pode. Tem alguns geradores eólicos que são assíncronos. Tá? Então, tem alguns já alguma basezinha instalada. Mas é raro. Né? Quando a gente fala de máquina assíncrona, normalmente eu estou me referindo ao motor e estou me referindo que é o comumente chamado aí na praça de motor de indução. Estão vendo esse motorzinho aqui? Conseguem ver aqui? Não sei se vocês vão conseguir. Deixa eu ver. Esse aqui é uma miniatura, né, da WEG. Ele não está rodando ainda não, tá, pessoal? Tem que fazer abrir a caixinha de ligação dele aqui e mexer. Hoje ele só funciona com peso de papel, mas é o meu xodózinho aqui. Isso aqui é típico de um motor assíncrono ou um motor de indução. Característico aí, ó, de um motorzinho de indução, ok? Que é o que está presente em quase a totalidade dos casos de motor de indústria. Tá? Então, quem for trabalhar com motor industrial, quase a totalidade vai ser esses motores de indução. Um ou outro motor de grande porte mesmo, na faixa de megawatts, muitas vezes, ou centenas de quilowatts, é que vai ser motor síncrono. Joia? Agora eu preciso, pessoal, fazer uma introdução da que eu comentei sobre os circuitos trifásicos, sobre aquilo que nós vamos utilizar no nosso conteúdo aqui de máquinas, tá? Até para vocês entenderem, eu citei agora há pouco o campo magnético girante. Para entender o campo magnético girante, vocês têm que entender CA e tem que entender circuito trifásico. Né? Então, pré-requisitos do curso. Circuito CA, corrente alternada, tem que estar muito bem entendido, e circuitos trifásicos que vocês vão aprender junto com a gente aqui. As duas disciplinas vão caminhar juntas. Tá? É fundamental para trabalhar com máquinas de corrente alternada. Esses sistemas trifásicos, olha só, desempenham um papel fundamental. Transmissão e distribuição de energia, e não só isso, né? Também instalações industriais, que é no consumo, na utilização, instalação industrial, alimentação de motores e outras cargas de potência mais elevada. Né? Então, quer dizer, o trifásico está presente não só na geração, transmissão e distribuição, mas também na parte de consumo, instalações industriais, basicamente, através de motores, grandes transformadores, grandes cargas, ok? É engraçado que quando a gente chega, trabalha muito tempo só com indústria, tudo é trifásico. Só as cargas de iluminação, que às vezes é bifásico, né? Mesmo a iluminação é 220 nos escritórios. A gente nem usa iluminação 127 monofásica. Tudo é bifásico ou trifásico. Cargas de processo trifásicas, cargas de iluminação bifásicas 220. Então é raro você ter uma tomadinha até... Você tem algumas tomadas 127 para ligar algum computador ou outro, mas tudo tudo é bifásico ou trifásico. Ok?
Tem um caso curioso, só comentando com vocês aqui, que tinha iluminação interna de uma subestação de painel. Abria a porta do painel, tinha uma iluminação, uma lâmpada fluorescente compacta, né? Dentro do painel, para iluminar o painel dentro, o painel elétrico, como se fosse uma porta de geladeira que você abre, várias geladeiras, uma ao lado da outra, né? Você tem aquele conjunto de painéis elétricos, e a gente abre as portas, tem ali um micro switch que ele acionava a luz interna daquele painel para a gente tentar entender e analisar o que está acontecendo. Isso lá na Celó. E era padrão nosso que essas lâmpadas, a iluminação, toda ela fosse em 220 volts. Lâmpada de 15 watts, 11 watts, potência baixíssima, mais 220 volts, né? E sempre era o padrão nosso, até por conta de... Não que não houvesse 127, mas muitas vezes a gente nem tinha um neutro disponível, eram só as 3 fases, então ligava entre 2 fases, isso era um motivo, e para evitar roubo, né? Porque a turma muitas vezes ia dar manutenção e tal, e um peão ou outro lá tirava a lâmpada e levava para casa, né? E se a lâmpada for 220, chega em casa não vai funcionar, porque ninguém tem um 220 em casa para iluminação. Às vezes tem até para chuveiro e tal, mas na iluminação é raro alguém ter, raríssimo alguém ter em casa o 220. Então a gente até colocava lá já um avisozinho, né? Lâmpada 220 e tal. O cara nem parou de roubar a lâmpada, inclusive, por conta desse 220. Né? Onde o cara ia usar uma lâmpada dessa? Né? Então é só uma curiosidade que a gente está compartilhando com vocês sobre os sistemas industriais, beleza? Bom, mas vamos lá. Quando eu falo de sistema trifásico, pessoal, dúvidas até então? Tranquilo? Quando eu falo de sistemas trifásicos, aliás, quando eu falo de corrente alternada, eu posso criar um sistema bifásico, trifásico, com 4 fases, 5 fases, 6 fases, 9 fases, 12 fases, tá? Quantas eu quiser. É o que a gente chama de sistema polifásico. Polifásico quando eu tenho mais de uma fase, né? E aí, a gente vai ver, quando for estudar campo magnético girante, que quando eu defino esse meu sistema polifásico com 3 fases, algo muito bacana acontece. Na verdade, surge, né, nasce esse campo magnético girante, que aí o Xará comentou, o Leandro, no início da aula, que o transformador não funciona em CC, porque o campo magnético não varia, né? E na hora que eu alimento, o meu motor com um trifásico, 3 fases, vai surgir o resultado da combinação dessas 3 fases, é um campo magnético variável, girante, fica girando ali como se fosse um ímã norte-sul, que vai ficar girando dentro da máquina. Isso é fantástico, porque eu consigo ter um campo magnético, o norte e o sul, um ímã, rodando, variando. É tudo que eu queria ter. O monofásico não me dá isso, o bifásico não me dá isso, o trifásico ocorre esse efeito. Eu vou mostrar matematicamente como é que isso acontece, tá? Segurem aí um pouquinho. O sistema de 6 fases também acontece. 9 fases também, 12 fases também. Na verdade, todo sistema múltiplo de 3, esse fenômeno, entre aspas, vai acontecer. Né? Então, por que eu não uso de 6 fases, 9 fases? Simples, né? O trifásico é o menor deles, é o mais econômico. Para que eu vou construir um sistema com 6 fases, né? Passar 6 cabos, né? Um transformador com 6 fases, tudo fica muito mais caro. 9, 12, fica tudo muito mais caro. Então, o menor número de fases que eu consigo ter esse campo magnético girante são 3 fases. Por isso que ele foi amplamente difundido aí, não só no Brasil, como no mundo. Não sei se essa é a explicação padrão, mas é uma explicação muito plausível, né? Porque eu gosto de passar para os alunos do porquê o trifásico foi adotado aí no mundo inteiro como padrão de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia CA. E é o seguinte, uma vez que isso aqui, essa regrinha aqui vale para N fases, um sistema polifásico. Nós aqui vamos definir o sistema trifásico. Então, o N nosso é 3, de 3 fases. E esse φ aqui igual a 0 é só o início da senoide, né? Só o defasamento angular inicial. Vou colocar igual a 0 para partir da origem. Só isso, tá? Na hora que eu substituo o N aqui, ó, o N por 3, 2π é 360. 2π dividido por N igual a 3, eu vou ter quanto? Aqui, vamos voltar um pouquinho, só um minuto, pessoal. O V1 é o cosseno de ômega t mais o defasamento angular inicial, que eu chamei de 0.
Então, a tensão, o vetor V1, né, vai ser raiz de 2 vezes o valor da tensão eficaz, por exemplo, vezes o cosseno de ômega t. Até aí, circuito CA, sem nenhuma novidade. A fase 2, ou fase B, ou fase S, tanto faz, vai ser a mesma coisa da 1, só que agora eu vou ter um defasamento angular aqui de 2π, que é 360, dividido por 3, que é 120, menos 120, está aqui. Da mesma forma, a fase 3, 2π, 360, vezes 2, que é 720, dividido por 3, que vai dar 240. Então, menos 240. Então, na hora que eu pego um sistema polifásico, com qualquer número de fases, se eu substituir aqui por o n igual a 3, eu crio o meu sistema particular trifásico aqui. Aonde eu devo ter, tenho que ter, preciso, necessito de ter, na fase 1, por exemplo, ângulo, uma rotação ômega t, a fase 2, tudo que tem na fase 1, mas com defasamento de menos 120, e na fase 3, de menos 240. Vou mostrar, através do diagrama, como é que isso fica melhor. Isso para ter um sistema trifásico, nós vamos ver que eu ainda tenho 2 tipos de sistema trifásico. Eu posso ter o sequência direta e posso ter o sequência inversa. Vou mostrar, inclusive, depois no motor, como é que a gente identifica isso. As consequências que isso pode trazer para o motor, como é que eu identifico rapidamente, tem um macetinho que eu costumo mostrar para identificar isso. Na semana que vem a gente mostra isso, beleza? Então, olha só, um gerador de tensão alternada, ele produz 3 trifásico, óbvio, né? Produz 3 tensões senoidais idênticas, porém defasadas de 120 graus. Eu tenho aqui uma na fase 0, outra na fase menos 120, e a outra ainda menos 120, dá menos 240, tá? Dúvidas? Alguém viajou um pouco na matemática aí ou não? Vamos trabalhar isso aí, matemática, fazer exercício, tá, meninos? O que é esse sistema trifásico, né? Se a gente for ver, então. Aqui eu tenho 3 ondas, 3 senoides, fase 1, fase 2 vermelha, fase 3 azul. E percebam aqui, eu vou pegar uma referência, que é o pico da fase 1. Esse aqui é o valor de pico, né? Da fase 1. Vou pegar o valor de pico da fase 1. 120 graus depois, aconteceu o pico da fase 2. 120 graus depois, aconteceu o pico da fase 3. Se eu comparar a fase 1 com a fase 3, ela aconteceu a 120 mais 120, 240 graus depois. Ok? Então, esse desenho aqui vai se repetir infinitamente, 60 vezes por segundo, né? 60 Hz, se for, no caso aqui do Brasil, que a frequência é de 60 Hz. Então, vai ter a fase 1 começando aqui, 120 graus aqui, ó, aqui é 90 graus, aqui mais 30, 120 graus começou a fase 2, depois da fase 2, mais 120 graus aqui vai começar a fase 3. Isso é um sistema trifásico equilibrado, que nós chamamos. Por que equilibrado? Todas possuem o mesmo pico e elas são, o defasamento angular entre elas é de 120 graus. Eu poderia ter 120 graus aqui e 100 graus aqui, seria desequilibrado. Eu poderia também ter picos diferentes de tensão, uma com um valor dando 1 aqui dando 2, aqui dando 1,3, então isso não seria um sistema, a gente fala sistema equilibrado e simétrico, né? Simétrico e equilibrado. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Vocês vão ver isso em detalhes, essas construções, com o professor Tales em circuito de potência, tá, pessoal? E aí, trazendo para a nossa realidade aqui de motor, já levando para a nossa realidade, de novo eu tenho aqui, ó, as 3 senoides, uma para cada fase, L1, L2, L3. Tem até que mudar, pessoal, estou vendo aqui, chamar de V1, V2, V3, tá? Para igualar a matemática aqui, ó. Então vai ser, onde é L, substitua por V, por gentileza. V1, V2, V3, tá bom? Enquanto eu estou com senoide, eu posso escrever matematicamente dessa forma, né? A onda L1 ou V1, raiz de 2 vezes o valor eficaz, vezes cosseno de ômega t. O L2, mesma coisa, defasado de 120 graus, atrasado de 120 graus. O V3, a mesma coisa do 1, defasado de 240. É a forma de escrever a senoide.
Se eu plotar e pegar um programa matemático, ou fizer a plotagem aqui, ó, dessa função cossenoidal aqui, eu vou ter esses gráficos mostrados aqui. Até aí, tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Ou está muito rápido? Mais ou menos? Como é que está aí? William, mais ou menos? Não, tá bem. Tudo é Então- novo, mas tá bom. Oi? É um assunto novo, né? Então, Não, é novo, tem que ir com calma, porque é tudo novo. Circuito trifásico é tudo novo. Então, para a gente tentar suavizar um pouco, imagina que lá, quando vocês fizeram corrente alternada, foi com o Duque, não foi semestre passado? Foi. Você tinha só a preta, só uma onda preta. A tensão V1, tensão V2, tensão, né, lá da fonte, só tinha essa preta aqui. Agora, quando é o sistema trifásico, além de uma onda, de uma fonte aqui, eu vou ter uma outra fonte gerando a tensão vermelha e eu vou ter uma outra fonte gerando essa tensão azul. Então, o sistema trifásico, eu não sei se eu comentei ainda, é um sistema com três fontes de tensão. Só que a segunda fonte de tensão está defasada da primeira de 120 graus e a terceira fonte de tensão aqui, azul, está defasada da primeira de 240 graus. Entendeu? Então, toda análise que vocês fizeram em circuitos de corrente alternada é válido aqui, só que lá era uma onda única, era uma fonte única, esse cosseno de ômega t morria aí, agora não, eu tenho que combinar a ação, combinar os efeitos, não de uma fonte, mas de três fontes. Então, tem três fontes independentes, como se fossem três geradores monofásicos, que eu vou ligá-los fazendo esse conjunto trifásico. Viram que interessante? Né? Então, para tentar entender um pouco melhor, façam essa analogia aí. Se eu pegar três geradores lá do Duque, monofásicos, e eu vou mostrar como conectá-los aqui, não se preocupe, as ligações delta, ligação estrela, tudo direitinho, mas se eu pegar três fontes de corrente alternada monofásicas e conectá-las de forma adequada, delta ou estrela, eu tenho esse sistema trifásico. E aí, para trazer um pouco mais para a realidade de vocês, quando a gente olha no poste, né, lá em cima no poste, nos fios que estão na horizontal, ali eu tenho três condutores, não é isso? Por que eu tenho três condutores? Comece a olhar para o alto, né, lá no alto do poste, tenho três condutores, porque eu tenho fase 1, 2, 3, A, B, C, ou RST, ou L1, L2, L3. Então, lá em cima, lá na média tensão, no 23 kV, quem fala que é alta tensão ou média tensão do poste, vão as três fases. Cada condutor carrega uma fase diferente. Aí tem o transformador lá que atende a rua de vocês, está lá no poste. Algum poste, procurem aí, né, perto da casa de vocês, aonde tem um transformador que pega os fios dessa média tensão, vai para o transformador e sai na vertical, costuma sair 4 cabos. Quais são esses 4 cabos? 3 fases e de cima é um neutro. Então, quando a gente vê os fios mais baixos de energia, aonde está conectado, inclusive o ramal de entrada que alimenta a casa de vocês, aqueles 4 fios é a fase 1, 2, 3, ou L1, L2, L3, ou A, B, C, ou R, S, T, e o de cima é o neutro. O de cima sempre é o neutro por questões de segurança, né? Se encostar um galho de árvore, um vergalhão, alguma coisa cair, cai por cima do neutro, que está aterrado. Então tem menos chance de sofrer um acidente por choque elétrico, né? Fechar um curto, enfim. Mas aquilo que nós vimos em instalações prediais, que era o poste, né? Nós tínhamos os fios de cima e os 4 fios na vertical, mostrando cada um uma fase. Se recordam dessa figura? Querem que eu puxe aqui ou não precisa? Consigo achar aqui. O que vocês acham? Márcia, tá viajando? Tá tranquilo? Tranquilo, professor. Lembra das fases direitinho lá? Lembro. Esse lembro demorou um pouquinho. Mas você lembra assim, né, Márcia? Você fez um bom curso de instalação predial. Deixa eu ver. Não por conta do professor, porque você se dedicou, tá, Márcia? Querem que eu puxe a imagem aqui, meninos? Deixa eu ver se eu acho aqui, quer ver? Ó? Instalações elétricas. Deixa eu ver. Tá.
eu ver se eu acho aqui. Aqui tem. Vocês estão vendo a minha tela, não, né? Não, ainda não. Deixa eu fazer uma coisa aqui, quer ver? Eu vou apresentar minha tela aqui. Vê se vocês estão vendo minha tela aí. Sim, estão vendo sim. Então, Então, aí que bacana, ó. Isso aqui é bom, acho que vale a pena de fazer esse ponto aqui. O que nós temos aqui, ó? Aqui é o ramal onde entra aqui na sua instalação, né, na sua edificação, nós vimos lá em distribuição. O que nós temos? Olha só, aqui é a rede de alta tensão, ou rede primária. Lembra daquele conceito de rede primária, rede secundária? Aqui nós temos a rede secundária. O que nós temos na rede primária que passa no poste aqui, pessoal? 3 condutores, não é por acaso, né? Nós temos o sistema trifásico. Então nós temos aqui A, B, C, R, S, T, que vem aqui com em Juiz de Fora é 23,1 kV. A maior parte das cidades do Brasil são 13,8 kV. Em determinado ponto, lá em algum poste, que normalmente atende a rua inteira ou parte da rua de vocês, vai ter um transformador. O transformador está conectado lá nas 3 fases, portanto, é um transformador o quê? Trifásico. Lembra? Eu falei que tudo é trifásico? Quando a gente sai de dentro de casa, né? Saiu da instalação predial, tudo é trifásico. Então, aqui é um transformador trifásico, ele pega as 3 fases, e aí ele vai, a saída dele aqui na alta do transformador, a baixa aqui do transformador. Na baixa tensão, sai o neutro em cima, depois as fases A, B e C. Um sistema trifásico e o neutro. Por que aqui, no secundário, na rede secundária, surge a figura do neutro? Porque o que vai para a minha residência, muitas vezes, é só a fase A e o neutro, 127 volts. Às vezes, quando é bifásico, vai a fase A, a fase B e o neutro. Então, para eu conseguir os 127 volts, eu preciso do neutro. Nós vamos ver isso aqui, vocês vão ver mais detalhes ainda em circuito de potência. Se eu quero 220 volts, eu só preciso do A e do B, ou do A com C, ou do C com B. Quaisquer 2 fases me fornecem 220. Qualquer fase para o neutro me fornece 127 volts. Então, percebam, é um transformador trifásico, o sistema aqui é trifásico, porque lá da subestação do Grajaú, do Cruzeiro do Sul, do Linhares, né, Barbosa Laje, lá a chegada de energia é trifásica, porque a transmissão é trifásica, porque a geração de energia é trifásica, e o consumo aqui acaba sendo trifásico também. Entendeu? Então, vou voltar. Dúvidas, pessoal? Clareou um pouco, por isso que eu tenho 3 fases. E lembrando que na A, na B e na C, ou aqui em cima, na A, cada uma, na A, B e C, eu tenho essas senoides aqui rolando. Então, eu tenho a senoide preta na A, uma senoide vermelha na B, a senoide azul na C. É tudo o mesmo nível, mesmo valor de pico de tensão, mesmo valor, exatamente defasadas de 120 graus entre elas. Se eu sair da senoide e pular para fasor, já lembrando aqui, né? Como é que a gente vai... Depois a gente aprendeu CA, acabou, né? Tudo agora é CA. Tudo é fasor, tudo é senoide. Corrente contínua, raramente a gente vai trabalhar. Como é que eu represento isso fasorialmente? Aqui eu tenho uma representação fasorial ou vetorial, tanto faz, né? Eu vou colocar o preto aqui num ângulo 0. Imagina que na horizontal aqui eu tenho a minha referência. Aqui minha referência é 0, L1. Então, o V1, esse V1 aqui, ó, é o valor eficaz, ângulo 0. Coloquei na minha referência, deitado aqui é o 0. O fasor azul 2, perdão, 2 aqui, o vermelho, ele está representado aqui. Como é que é? Ele está aqui, ó, menos 120 graus do 1. Percebe? Então, eu vou ter o vermelho aqui defasado de menos 120. Quando é mais, é para cima, lembra? Quando é mais, é no sentido do ômega. A rotação ômega está sempre no sentido anti-horário. O ômega, recordando o circuito CA, o ômega sempre gira no sentido anti-horário. Então, tudo que vai no sentido anti-horário é positivo.
O que vai no sentido anti-horário, o que vai no sentido anti-horário é positivo, o que vai no sentido horário é negativo. Bacana? Então, se eu pegar o L2 vermelho, olha o L2 aqui, ó. Ele começa a 120 graus do 1. Então, eu vou representar, é o valor eficaz dele, ângulo, menos 120 em relação ao primeiro. Menos 120. Se eu der menos 120 aqui de novo, olha o azul, onde é que chegou? O azul é menos 120, cheguei no vermelho. Menos 120, cheguei no azul, que é o menos 240. Entende? Tá? Então, o fasor V3 aqui, o azul, ó, ele está menos 240 do 1. E aí, como é um círculo, pessoal, eu posso ir pelo caminho negativo, menos 240. Ou eu posso ir pelo caminho que é positivo, que é o caminho do mais 120. Esse azul, eu posso escrevê-lo como menos 240 ou posso descrevê-lo como mais 120. Eu vou chegar no mesmo lugar. Se eu andar mais 120, eu parei aqui. Se eu andar menos 240, eu parei na mesma posição. Conseguem entender isso? Professor, e o 2, não dá para fazer isso? Claro que dá. O 2, eu posso andar menos 120 e cheguei no vermelho. Ou eu posso andar mais 240. Aqui seria mais 200, vou até colocar depois aqui, também dá, entendeu? Tanto faz eu usar menos 120 ou mais, deixa eu ver se dá para colocar de uma vez aqui. Opa. Perdi aqui o trem. Estão acompanhando, pessoal? Opa, tenebroso. Sim, estou acompanhando. Isso aqui vai ser o nosso dia a dia quando falo em trifásico. Claro que vocês, com o passar do tempo, eles vão acostumando, né, de uma maneira... Depois eu coloco um símbolozinho lá. Isso vai ficando mais simples, né? Quando vier a segunda vez, terceira vez. Isso vai ser o nosso... os nossos circuitos daqui em diante, terceiro e quarto módulo. A maior parte dos casos são trifásicos, a maior parte dos casos tem que escrever dessa forma e por aí vai. Então, eu tenho aqui L1. Deixa eu colocar o símbolozinho aqui, ó. Vocês estão com calculadora científica aí? Eu tenho aqui o L1, eu tenho o L2 e eu tenho o L3. 120, 120, 120. Se a gente imaginar, né, 360 graus, que é uma circunferência completa, uma volta completa, dividido por 3 fases, eu sei que cada uma vai estar a 120 graus. 360 dividido por 3 é igual a 120. Por isso que o ângulo aqui dá 120, né? Tem 120 do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o primeiro novamente. Ok? Podemos avançar, pessoal? E aí, agora eu gostaria aqui de uma ajuda dos senhores para a gente começar a desenvolver uma atividade. Depois eu mostro isso aqui. Falei que não ia avançar muito hoje. Desligar esse trem. Professor, eu queria ter uma dúvida. Pode falar. Você falou que no trifásico ele é mais eficiente, né? Podia ter várias fases, 4, 5, 6, 7. Por que o trifásico é mais eficiente? A gente vai ver o seguinte, os que são múltiplos de 3, tá, William? Os que são múltiplos de 3, eles formam o campo magnético girante aqui dentro da máquina. Então, assim, a somatória desses 3 aqui, ó, digamos assim, não é a somatória também, mas o efeito combinado dessas 3 tensões chegando no motor trifásico, isso aqui é um motor tipicamente trifásico. Quando eu alimento esse motor com 3 tensões, ou com 6, ou com 9, múltiplo de 3, né? Vai surgir aqui dentro um campo magnético girante. E é esse campo magnético girante que vai fazer o meu eixo girar. Vai ser o responsável por esse eixo girar. Então, com 2 fases, eu não consigo esse campo magnético girante. Com uma fase, eu não consigo esse campo magnético girante. 4 também não, 5 também. Com 6 eu consigo. 7, 8 não, com 9 eu consigo. Então, chegou-se à conclusão, lá nos estudos, inicialmente, lá atrás, né, que eu teria que ter um sistema, seria bom que tivesse um sistema que fosse polifásico múltiplo de 3. Porque se for múltiplo de 3, surge a combinação das 3, nós vamos ver nas aulas seguintes, surge esse campo magnético girante. E aí, qual usar? 3, 6, 9, 12 ou 15? Né? Claro que quanto menor o número de fases, que eu consigo o resultado que eu quero, melhor.
Entendeu? Então, as fases de múltiplas de 2, múltiplas 1, 2 não dá, 4 e 5 não dá, 7 e 8 não dá, teria que ser um múltiplo de 3. E os múltiplos de 3, quanto menor o número de cabos que eu usar no sistema, melhor. Então, eu teria que ter 6 cabos lá em cima no poste, 6 cabos aqui, ou 9 cabos em cima do poste, 9 cabos embaixo. Ficaria muito mais caro, muito mais dispendioso, entendeu, ele? Entendi. Então, assim, o menor número de fases que eu consigo produzir um campo magnético girante aqui dentro da máquina é o trifásico. É o menor número de fases que produz o campo magnético girante. Que campo magnético girante é esse? Nós já vamos ver um pouco mais à frente. Eu preciso avançar um pouco na matemática para vocês entenderem ele melhor. Pode ser? Tranquilo? E agora, pessoal, qual que é a nossa tarefa que eu preciso que vocês comecem a desenvolver para mim, né? Que tipo de coordenada que eu estou usando aqui? Que tipo de coordenada eu estou usando aqui? Polar ou retangular? Quem se lembra aí? Polar? Coordenada polar, exatamente. Hoje eu tenho aqui um módulo e um ângulo, não é isso, Márcio? Sim. Eu tenho que pegar agora, e eu gostaria, se eu quiser fazer a soma, quanto que dá se eu somar aqui, ó, V1, L1 ou V1 com L2 ou V2 com L3 ou V3? Se eu fizer a soma desses vetores, eu vou somar aqui essas senoides, ou eu vou somar V1 mais V2 mais V3, que eu tenho as coordenadas polares dele aqui. Quanto que dá esse resultado? Essa conta que eu quero fazer, né? Eu consigo somar coordenadas polares com facilidade? Sim ou não? O que vocês acham? Não. Não, né? A coordenada polar, ela é muito boa para fazer multiplicação e divisão, lembra? Multiplicação e divisão, eu multiplico aqui os módulos, somo os argumentos. Estão lembrados? Então, a coordenada polar, ela é muito boa para fazer multiplicação ou divisão. Quando eu falo em soma ou subtração, aí o negócio complica um pouco, né? Eu prefiro trabalhar em coordenadas retangulares. Então, eu gostaria que vocês passassem essas coordenadas polares aqui para coordenadas retangulares. É mole para vocês fazer isso? Quantos minutos? Só para a gente terminar a aula. Faz na calculadora rapidinho, né? Você consegue fazer para nós rapidinho? Márcia, consegue fazer? Consigo, professor. Então faz aí para mim. Vou colocar aqui, ó. Trans. Estão vendo a minha tela aí? Estamos. Vou fazer online com vocês aqui, quer ver? Ó? Quanto que dá esse fasor aqui em coordenadas... Ah, vamos dar valor, vamos dar número aqui, os bichinhos, né? Vamos colocar aqui, por exemplo... Querem colocar 127 ou preferem colocar 1? Vamos botar 127? Quer botar 127 volts primeiro? Pode ser. 127 ângulo zero. Vai ser quanto em coordenada retangular? Vamos fazer junto aí, pessoal. Por isso que eu pedi papel, caneta e... Aqui deu 127, é isso mesmo, professor? Esse daqui vai ser igual a 127 mais... Cadê? Mais J alguma coisa. Quanto que vai ser? J é quanto? Quanto que vale aí?
127 no eixo real e no eixo imaginário. Dá 0? O que vocês acham? Professor, parece Deu que fazendo. Parece que fazendo por esse aí dá isso aí, 127, não? Isso aí. Né? Por quê? O 127, se o ângulo for 0, pessoal, eu estou aqui, ó. Ó o pretinho aqui, estão vendo esse pretinho aqui? Eu tenho 127 no eixo real. Quanto que eu tenho no eixo imaginário aqui, que é vertical? Tem alguma coisa? 0. 0. Então, ele é um 127 mais J, 0. Concorda comigo? E quanto que dá o 127 ângulo menos 120? Agora eu vou decompor. Cadê? Eu vou decompor o vermelho aqui, ó. O vermelho, eu vou ter uma componente. Eu vou ter uma componente real e vou ter uma componente imaginária. Então, quanto será que vai dar aí o 127 ângulo menos 120? Quem faz aí para mim? R$ 174,7, é isso mesmo, professor? Deixa eu ver. Quanto que deu aí, Márcio? Pessoa que está dando menos 63,5. Isso, eu achei isso aqui também. Confere aí para mim, Will. Menos, eu faço questão que vocês façam comigo, pessoal, porque é importante a gente treinar isso e consolidar isso aí, tá? Não é porque eu sou chato, não. Xará, tá conseguindo fazer? Leandro Rosa, tinha o Silvino aí também. Então tô sem calculadora agora, vou ter que comprar uma outra pra mim. Ih, rapaz. Acabou que eu nem fiz. Não deixa de comprar, não. Você tá fazendo circuito de potência também, Leandro? Pior que tô. Tem que resolver isso amanhã mesmo. Tô todo enrolado. Pode resolver o mais rápido mesmo que você puder. Achei aqui, professor, é isso mesmo. Menos 63,5 e o outro... É a mesma coisa. Quanto que deu aí o seu? Pode falar. Menos 63,5, agora o outro não estou achando aqui. O imaginário? É imaginário. Agora eu vou ter o 127 menos 120, eu vou ter uma parte real e eu vou ter uma parte imaginária. Concorda comigo? Uhum. Também achei isso, Riane. Quem que falou agora? Renato. Ô, Renato, bacana. O Silvino não tá mais aí não, né? Joia. Então, vamos ver agora a fase 3. Vamos ver a fase 3 aqui juntos? Quanto que vai dar a fase 3? Menos 63,5. A parte real também é isso, menos 63,5. Mais ou menos J agora. 109,98. A calculadora Cássio aí de vocês, como é que faz para achar o valor do J aí mesmo, o Márcio? Márcio e Renato. É RCL TAM. RCL TAM. Lembra aí, William? Às vezes te ajuda. É mesmo, tá certo. Eu estava esquecendo, é isso mesmo. Não, esquece mesmo. Busca essas aulas iniciais, são importantes a gente batalhar nisso. RCL TAM, não é isso? Isso. Isso aí. Vê se consegue achar aí, William. Deixa eu olhar aqui. Pode ir que a aula é para isso mesmo, para a gente treinar um pouco esses... Agora deu certo, é isso mesmo. Deu certo? Deu. Uhum. Beleza. Joia, é isso mesmo. Dúvidas, deixa eu te falar, não. A hora é essa, tá, pessoal? E aí, agora, só para... Aqui a gente fez, não, né? Vamos fazer uma coisa interessante aqui, ó. Lembra que eu falei ali, mostrei o desenho do poste? Eu falei que qualquer fase para o neutro dá 127. O neutro é 0, tá, pessoal? O neutro não é está aterrado, a gente pode considerá-lo 0 volts. Então, se eu pegar aqui fase 1 para o neutro, DDP, lembra do conceito de DDP, diferente de potencial? Fase 1 para o neutro, 0, óbvio, né? Fase 2 para menos 0 é a fase 2, 127.
fase 3 menos 0 é a fase 3, 127. Então, qualquer V1, V2 ou V3 que eu pegar a diferença de potencial em relação ao neutro, que é o nosso zero, vai dar a própria V1, a própria V2, a própria V3, que o módulo é 127 volts. E cujo módulo a gente mede com multímetro na tomada. Então, se a gente pegar um multímetro e colocar na tomada, vai dar 128 volts, 130, 124, 120, próximo aí de 127, né? Oscila ao longo do dia. Porque você está medindo a DDP, diferença de potencial, entre qualquer uma dessas três fases, V1, V2 ou V3, e o zero, que é o neutro. Por isso, quando você mede lá com o seu multímetro a tomada entre a fase 1 e o neutro, dá o 127. Se pegar a fase 2 ou fase B e o neutro, vai dar algo próximo de 127. A mesma coisa com a fase 3. Bacana? Agora, o que acontece na hora que a gente faz a DDP, diferença de potencial de uma tomada ou de um chuveiro, por exemplo, de uma carga que está ligado entre duas fases? O que vai acontecer? Vocês sabem que quando eu pego, por exemplo, eu vou alimentar um chuveiro monofásico. É uma fase qualquer, que eu não sei qual delas, e o neutro. Bacana. Agora eu vou pegar o chuveiro e alimentá-lo de forma bifásica. Eu tenho que pegar duas fases da rede e jogar no chuveiro, alimentar o chuveiro. O chuveiro, por exemplo, vai ficar sujeito a uma DDP, diferença de potencial, de uma fase e a outra. Uma menos a outra. Então, agora, se a gente fizer isso daqui, ó, qual vai ser a D... Vou botar aqui, ó, 2. Qual será a DDP entre fases? Uma pergunta aqui. Estou construindo agora com vocês aqui. Essa pergunta, como é que eu responderia? Vamos fazer um primeiro exemplo aqui, ó. Por exemplo, seria o vetor ou o fasor V1 menos o V2. Como é que eu faço essa conta aqui? Vocês sabem? Para fechar a aula, hein? O V1 está aqui, ó, coordenada retangular, não tá? O V2 está aqui. Então, basta eu fazer a somatória, né, dos números reais e dos números imaginários. Como é que ficaria essa história aí? Vocês sabem? Quem me ajuda? Só somar os dois em retangular, né? Isso, só que lembra que eu estou fazendo a DDP, diferença de potencial. Então vai ser V1 menos V2, não é? Isso. Deixa eu ver se eu mudo a cor aqui, quer ver? Deu 109. Já tem aqui o resultado. Quanto que deu? 190,5 mais J 109,98. Eu vou colocar isso aqui agora, então. Vai ser o V12, tá? V1, opa. V12, que é V1 menos V2, 127, quanto que deu aí, ô Jorge? 190,5 a parte real. R$190,5 a parte real. O imaginário deu... Imaginária, 109,98. Mais J, 109. Mais J. Vou colocar aqui em vermelho. Vou ver se dá um destaque melhor aqui. Quer ver? Se todos conseguem chegar nessa conclusão que está aqui na tela. É isso aí que o Renato me falou, né? Foi. Isso aí. O que é o V12? É V1 menos o V2, né? Que eu fiz aqui em cima. Quando é V12 é V1 menos V2. Cheguei nisso. Isso aqui em coordenada retangular não me diz muita coisa, né? Eu teria que voltar para polar. Mas antes de voltar para polar, Márcia e William e demais, Xará, conseguiram entender a conta que eu fiz aqui? Peguei esse real, menos esse real, e esse imaginário, menos esse imaginário?
Tranquilo. Tranquilo? Bacana. Então, como é que eu passo isso agora para... Volto para polar. Como é que eu transformo esse número agora para polar? Que resultado eu vou ter? R$220. 220, é. Vai estar 19 uns quebrados? 219,97. Isso. Arredondando, né? 220. Isso mesmo. E um ângulo de... O ângulo 30. 29,99, mas é arredondando também 30. 30. Vou colocar aqui para facilitar a minha vida aqui. Sim. Vou colocar isso aqui como resposta. Olha só, deixa eu projetar isso aqui, pessoal. Olha que interessante. Quando eu faço V1 menos o neutro, dá o próprio V1. V2 menos o neutro, que é 0, dá o próprio V2. Mesma coisa no V3. Agora, na hora que eu pego... lembra do poste, né? Aquelas fases no secundário transformador. Na hora que eu pego a diferença potencial... Quando eu falo pegar a diferença potencial, pessoal, significa que eu peguei uma perninha do chuveiro, liguei numa fase, a outra perninha do chuveiro na outra fase. Ele ficou sujeito a uma diferença de potencial, por exemplo, entre V1 e V2. Poderia ligá-lo também entre V1 e V3. Poderia ligá-lo entre V2 e V3. Entendeu? Então a gente vai fazer todas as combinações. Entre duas fases qualquer, eu cheguei na hora que eu fiz uma menos a outra. A princípio, quando a gente olha só o módulo, esquece a fase aqui, esquece o ângulo. Se olhar só o módulo, 127 menos 127 dá quanto, pessoal? 0. Não é isso? A princípio, quando eu olho só o módulo, se eu medir lá fase 1 para o neutro 127 com o multímetro, fase 2 para o neutro 127 com o multímetro, ora, 127 menos 127, 0. Só que, para nossa surpresa... Né? Aqui eu não estou fazendo subtração de números escalares. Aqui são números vetoriais. Então, na hora que eu faço a subtração de vetores, não mais de números escalares, vetores aqui, ó, eu tenho L1 nesse sentido, L2 nesse sentido. Então, agora eu estou fazendo subtração de dois vetores que têm ângulos diferentes. Eu cheguei numa conclusão que na hora que eu subtraio, ao invés de zerar, ao contrário, sobe para aproximadamente 220. E o ângulo sai aqui, nem vai ser 0 e nem vai ser menos 120, vai ser um ângulo de 30. Então, olha só, o que é o resultado de aplicar duas fases, a diferença potencial entre duas fases sobre uma carga, sobre um equipamento. Né? Esse equipamento estará sujeito a uma tensão maior de 220 volts. Que é exatamente o que acontece dentro da nossa casa quando a gente tem uma alimentação bifásica ou trifásica. Quando eu pego o meu chuveiro, ligo o meu chuveiro entre duas fases. Quando eu pego um motor que é 220, ligo ele entre duas fases. Quando eu pego qualquer carga, ar-condicionado, forno elétrico, enfim. Quando eu ligo ele em alguma tomada que seja 220, dentro da tomada tem uma fase chegando num polo, tem a outra fase chegando no outro polo. Qualquer equipamento que eu ligar nessa tomada estará sujeito a uma DDP, diferença potencial, de 220 volts, ao invés de 127, ao invés de 0, enfim. E é daí que surge o nosso 220 volts. E todo o sistema trifásico é baseado nisso. Significa dizer, nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, só uma introdução, só uma aula, né, para a gente começar a colocar o cérebro em aquecimento, mas nós vamos ver que isso acontece em todo o sistema trifásico, em qualquer nível de tensão. Essa relação, né? E tem uma relação entre 220 e 127. Tem uma relação numérica, que ela é sempre constante, independente da tensão que eu estou produzindo, que é o raiz de 3. Então, nós vamos provar isso a partir da próxima aula, tá ok? Tá? Então, por hoje, que eu queria mostrar, recordar com vocês o que é um sistema trifásico,
o sistema trifásico senoidal. Como é que eu posso representar esse sistema trifásico senoidal em um sistema trifásico vetorial ou fasorial, né? Lembrar a coordenada polar, transformar para a coordenada retangular e a gente começar a relembrar os cálculos de coordenadas polares, retangulares, enfim, circuito CA. Relembrar. O objetivo da aula era chegar até mais ou menos por aqui mesmo, para a gente recordar esses conceitos e seguir avançando na próxima aula, fechar talvez esse conceito de trifásico, para a gente entrar dentro do motor. Né? Porque eu não consigo falar com vocês de campo magnético girante, de alimentação trifásica do motor, sequência de fases do motor, enfim, se vocês não tiverem isso muito bem na cabecinha de vocês. Dúvidas? Tranquilo? Conseguiram entender, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Não, tranquilo. Eu vou disponibilizar... Eu tinha visto mais ou menos o circuito CA. Oi? Já vi mais ou menos isso aí no circuito CA. Isso. E agora a gente vai pegar circuito CA, aplicar dentro do motor, dentro da máquina CA. É por isso que é a máquina CA. Eu preciso de todo o conteúdo de CA para aplicar aqui, só que de forma trifásica. Bacana? Eu vou deixar essa aula disponível no sistema. Quem não pôde assistir comigo aqui online, fala para o pessoal para assistir em casa antes da nossa aula de semana que vem. Eu vou ver se eu vou gravar ou se eu vou fazer ao vivo. Aí eu vou conversar com vocês, o que vocês acham melhor. Para a gente dar sequência aí, para fechar 2 aulinhas, acho que é suficiente para a gente fechar essa introdução de trifásico e cair matando já dentro da máquina. Perfeito? Senhores, obrigado então. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Bom descanso. Até a próxima. Obrigado, professor. Boa noite. Valeu, bom descanso, pessoal. Ô, Rian, Obrigado, boa noite aí. Boa noite.